Queridos irmãos, vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias, o Salmo 46. Vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 11. Salmo 46, versos de 1 a 11. Precioso salmo assim nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai Santo, Deus de amor, mais uma vez nós nos achegamos a Ti em oração, e nesse momento, Senhor, nós rogamos ao Senhor que fale conosco por meio da Tua santa palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale a cada coração daqueles que nos ouvem, ó Pai, por meio da exposição da Sagrada Escritura. Que a Tua palavra, que é poderosa, a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor amado, que ela penetre no mais íntimo do nosso ser, no mais íntimo do nosso coração, e que, ó Pai amado, o Senhor, por meio dela, nos edifique, o Senhor nos ensine, o Senhor nos console, o Senhor nos conforte, mas que o Senhor também nos corrija, nos discipline. Que por meio da Tua santa palavra, o Senhor glorifique o Teu nome santo, o Teu nome poderoso, o Teu nome glorioso. Nós te pedimos, Senhor, use esse Teu servo como um mero instrumento, para que a Tua voz se faça ouvir nesta noite, e que o Teu povo que aqui está, e aqueles que nos ouvirão, ó Pai, por meio das redes sociais, ó Deus querido, que todos sejam edificados por Ti, mediante a exposição da Tua palavra. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, este precioso salmo tem servido como fonte de consolo, conforto e ânimo para muitos servos de Deus ao longo da história, pois seus versos demonstram enfaticamente que Deus está sempre presente nos momentos de crise enfrentados pelo seu povo. Foi meditando neste salmo que Martinho Lutero obteve forças para defender a reforma protestante diante dos seus inquiridores na cidade de Worms. Aliás, foi a caminho de Worms que Martinho Lutero, meditando neste precioso salmo, compôs um famoso hino Castelo Forte. Foi meditando neste precioso salmo que Martinho Lutero foi capaz de enfrentar talvez aquilo que seria o maior de todos os desafios de sua vida: a defesa da reforma protestante, a defesa daquilo que ele havia afixado nos portões de Wittenberg, a defesa das suas 95 teses.
Este salmo era tão precioso e tão vivo para Lutero. E quando passava por lutas e provações, quando passava por dificuldades, ele dizia aos seus amigos e às pessoas que com ele estavam: venham, vamos cantar o Salmo 46. E o Salmo 46, queridos, traz no seu título a seguinte informação: ao mestre de canto dos filhos de Coré, em voz de soprano, cântico. Ou seja, este salmo foi composto pelos filhos de Coré, ou Corá, como também é conhecido. Levitas, servos de Deus que serviam no templo e que tinham a seu encargo também, dentre outras coisas, o ministério da música. Eles eram os responsáveis pelo louvor a Deus, por conduzir a congregação do Senhor em adoração ao seu santo nome por meio de cânticos. E aqui o título desse salmo nos diz que este salmo deveria ser cantado em voz de soprano. Na verdade, o termo hebraico, que aqui é traduzido como soprano, ele é um termo um tanto incerto. Talvez a sua melhor tradução não fosse soprano, mas donzelas, no sentido ou no plural. Porque muitas vezes, enquanto o povo caminhava para o templo para adorar ao Senhor, quando os levitas seguiam para o templo para louvar, para engrandecer, para exaltar ao Deus dos céus, muitas donzelas, muitas moças iam diante deles ou entre eles, tocando seus tamborins e seus adufes, dançando diante do Senhor, louvando e engrandecendo ao Senhor. E talvez por essa razão tenha sido traduzido aqui como para a voz de soprano, porque mulheres deveriam cantar este salmo enquanto iam adorando ao Senhor em direção ao templo. Elas também deveriam adorar ao Senhor juntamente com os demais. Uma coisa interessante nesse salmo é que ele não traz e nem mostra de qualquer forma em que circunstâncias ele foi escrito. Não há qualquer indício de quando este salmo foi escrito ou a razão por que ele foi escrito. Contudo, eruditos e estudiosos acreditam que ele remonta à ocasião em que o rei Josafá alcançou a vitória sobre 3 exércitos inimigos: o exército de Amon, o exército de Moabe e os habitantes do monte Seir. E então Josafá se prostra diante do Senhor, busca ao Senhor e entrega nas mãos do Senhor aqueles exércitos inimigos. E o Senhor diz a Josafá: não se perturbe, não fique preocupado, não tema, porque você não vai precisar guerrear. Essa guerra é minha, não sua. Essa guerra é minha e não do meu povo. E nos diz o texto sagrado que Josafá sai por ordem divina ao encontro dos exércitos inimigos, mas Josafá coloca na linha de frente os levitas. Josafá põe na linha de frente os filhos de Coré e outros ainda, que vão ornamentados, preparados, com seus instrumentos, louvando e engrandecendo ao Senhor. O texto sagrado nos diz, queridos irmãos, que enquanto eles louvavam ao Senhor, os filhos de Amon, ou os exércitos do rei de Amon e os de Moabe, se juntam contra os habitantes do monte Seir e exterminam com eles. Depois eles começam a brigar entre si e então se destroem ali. E Josafá e o povo de Deus, o povo de Judá, sai ileso, vencem a batalha ou vencem a guerra sem precisar travar qualquer batalha, sem precisar levantar uma espada que fosse. Deus os livrou naquele momento. E os estudiosos acreditam que talvez este salmo tenha sido composto nessa ocasião. Outros ainda defendem ou acreditam que talvez este salmo tenha sido escrito por ocasião do cerco de Jerusalém
quando o rei da Assíria, Senaqueribe, com seus exércitos, cerca Jerusalém e tenta destruí-la. Senaqueribe se reúne ali com seus exércitos, se acampa diante de Jerusalém e envia uma carta para o rei de Judá, para Ezequias, e diz: olha, vocês devem se entregar, vocês devem se render a mim, porque não há ninguém que possa livrar vocês da minha mão. Isso está lá em Isaías capítulos 36 e 37. E então Senaqueribe diz: olha, nenhum dos reis, dos deuses dos povos conseguiram livrá-los das minhas mãos. Nós destruímos a todos eles. Os seus deuses não foram capazes de livrá-los. Então vocês não se enganem, o Deus de vocês também não vai ser capaz de livrá-los da minha mão. Eu vou destruir Jerusalém e eu vou alcançar a vitória. Nos diz o profeta Isaías que Josafá, ou melhor, que Ezequias, então pega aquela carta que recebeu do rei da Assíria, estende diante do Senhor, se prostra diante do Senhor, entrega aquela situação nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e Deus lhe garante que ele alcançaria a vitória. E é muito interessante que naquela ocasião, da noite para o dia, sem qualquer explicação, sem que Judá tivesse que fazer qualquer coisa, os exércitos de Senaqueribe, os exércitos assírios são dizimados. Morrem naquela noite 185 mil homens de guerra, 185 mil soldados treinados, 185 mil homens que estavam prontos para invadir Jerusalém. Nos diz a palavra do nosso Deus que por conta disso Senaqueribe sai envergonhado e vai embora, volta para a sua terra, volta para o seu lugar, sem conseguir levantar uma arma que fosse contra o povo do Senhor. E naquela noite o povo de Deus recebeu grande livramento. Então, esse salmo pode ter sido escrito em uma dessas ocasiões, ou talvez uma outra. Mas penso particularmente que ele se enquadra muito bem nessa última ocasião, em que Senaqueribe cerca Jerusalém para destruí-la e não consegue alcançar vitória. Embora não saibamos, queridos, o contexto exato em que este salmo foi escrito, sabemos, contudo, que o seu ponto nevrálgico, o seu ponto central, o seu ponto crucial é o fato de que Deus é a segurança e proteção do seu povo. É o fato de que Deus é aquele que garante a vitória dos seus escolhidos. Deus é aquele que os protege e os livra de todo mal, que os livra dos seus inimigos, os livra dos seus algozes, os livra daqueles que intentam a sua destruição. Isso fica muito claro na declaração que o salmista, ou que os salmistas, já que o título nos diz que os autores teriam sido os filhos de Coré, então é possível que tenha sido mais de uma pessoa. Então os salmistas aqui nos dizem nos versos 1, 7 e 11 que Deus é o nosso refúgio, ou seja, em 3 versos diferentes, em 3 versos diferentes é repetida a informação de que Deus é o nosso refúgio. O salmista estava convicto disso, de que Deus é quem guardava, Deus é quem protegia, Deus era a segurança do seu povo. Além disso, este salmo foi composto para confortar e encorajar o povo de Deus. É um cântico que foi composto para o encorajamento da igreja do Antigo Testamento, mas não apenas a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, a igreja cristã da qual nós pertencemos hoje, a igreja do Senhor Deus, de Gênesis a Apocalipse, a igreja do Senhor que não
contra qualquer tipo de divisão, que não encontra uma divisão como sendo um povo no Antigo Testamento e outro povo no Novo Testamento, mas um único povo que serve ao Senhor em todos os tempos. A igreja do Senhor, uma que serviu ao Senhor sob a antiga aliança, e uma igreja que serve ao Senhor sob a nova aliança, mas que é o mesmo povo que se une para servir ao Todo-Poderoso. Bom, eu disse que esse é um cântico, e como um cântico, esse salmo é dividido em 3 estrofes, em 3 partes naturalmente selecionadas. E cada uma dessas estrofes traz lições preciosas de como Deus preserva, protege e cuida do seu povo. A primeira estrofe, queridos, que compreende os versos de 1 a 3, nos fala sobre quem é Deus para o seu povo. Nos fala sobre quem é o Senhor para o seu povo e as consequências e as implicações que disso advêm. Os versos de 1 a 3 nos mostram que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Por ser Deus a segurança e proteção do seu povo, este não precisa temer coisa alguma. Para ilustrar, portanto, essa verdade, os salmistas usam aqui 3 figuras retóricas: refúgio, fortaleza e socorro. Temos sinônimos que se completam, demonstrando a óbvia realidade de que somente em Deus o povo escolhido encontra segurança, proteção e salvação. E todas essas figuras, queridos irmãos, têm um propósito claro de exaltar a bondade e o cuidado de Deus, de modo que em meio às tribulações, que em meio às lutas, às provações, às dificuldades e às crises pelas quais o povo passa, eles tenham seus olhos fixos no Deus que é socorro bem presente nas tribulações, e não na sua própria capacidade, não na sua autossuficiência ou na sua capacidade militar, no seu poderio militar. Vale ressaltar aqui que o termo ou a expressão bem presente no original hebraico enfatiza, queridos, a rapidez, a perfeição e o poder do socorro divino. De forma que é exatamente por isso que o povo de Deus não precisa temer diante dos seus inimigos. Porque Deus, Ele está sempre presente e pronto para agir em favor do seu povo. Sempre pronto para defendê-los daqueles que intentam o mal, daqueles que procuram a sua destruição, que procuram destruí-los. Note ainda, queridos irmãos, que o salmista usa aqui a figura de catástrofes naturais, como abalos sísmicos e maremotos, ou ainda tsunamis, para demonstrar que mesmo que as coisas fujam completamente ao controle das nossas mãos, ainda assim não precisamos temer, não precisamos nos desesperar, pois Deus é quem dá segurança e proteção ao seu povo. Sua compreensão, queridos, é que o povo de Deus não terá seu coração tomado pelo medo e desespero, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Ou seja, o salmista está dizendo que ainda que os montes, que para Israel eram um símbolo de estabilidade, ainda que eles se transtornem, ainda que eles se abalem, ainda que a terra trema, ainda que os montes caiam dentro do mar e sejam engolidos pela fúria do mar,
assim, o povo de Deus não temerá. O povo de Deus não se deixará abalar pelo medo, porque Ele é a sua segurança, Ele é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ao comentar este salmo, João Calvino diz que a verdadeira e legítima prova de nossa esperança consiste nisso, que quando as coisas ficam um tanto confusas, quando os céus parecem como que havia abaixo com intensa violência, quando a terra se move de seu lugar e as montanhas são arrancadas de seus próprios fundamentos, não obstante, continuamos a preservar e a manter a calma e tranquilidade de coração. Ou seja, para João Calvino, a verdadeira prova da nossa esperança em Deus, da nossa confiança no Senhor, está em que nós nos mantemos tranquilos e calmos, mesmo diante das mais terríveis dificuldades que a vida imponha sobre nós. Mesmo diante das mais terríveis lutas que este mundo nos apresente. Ou seja, é por ser Deus o refúgio e fortaleza do seu povo que este não deve temer diante de nenhuma circunstância da vida, mas deve com serenidade enfrentar todas as dificuldades e adversidades que se puserem em seu caminho. Isso não significa, queridos, que o povo de Deus está imune aos sofrimentos, às adversidades, às lutas, às provações, que o povo de Deus está imune ao temor, que o povo de Deus está imune de ter em algum momento as suas emoções afetadas diante das lutas. Muito pelo contrário. E isso significa que o povo de Deus não será dominado pelo terror e pelo desespero. Significa que o povo de Deus se manterá firme e confiante, não em si, não nas circunstâncias externas, mas no Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Nesse sentido, o Senhor Jesus Cristo nos dá um exemplo. Quando, pouco antes de ser preso, consequentemente crucificado e morto, ele chama os seus discípulos e vai para o Getsêmani, vai orar, vai buscar ao Pai, vai entregar ao Pai a sua vida e toda aquela situação, toda aquela circunstância em que ele agora estava enfrentando. E nos diz o texto sagrado que naquele momento de escrute dor, ele declarou: a minha alma está profundamente triste até a morte. E mesmo sua angústia chegando ao extremo, queridos irmãos, ele não foi derrotado pelo terror e desespero daquele momento de agonia. Seu coração se manteve firme e ele cumpriu cabalmente a sua missão, morrendo na cruz por mim e por você. Morrendo ali de forma vicária e substitutiva por mim e por você. Morrendo naquela cruz, pagando pelo meu e pelo seu pecado, garantindo a nossa segurança, a nossa proteção e a nossa salvação. Por um lado, queridos irmãos, a primeira estrofe nos diz quem é Deus, nos diz quais as implicações do Senhor ser refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações para o seu povo. Por outro, na segunda estrofe, que vai dos versos 4 a 7, o salmista nos fala onde Deus está nos momentos de profunda angústia pelos quais passamos. Veja comigo, por favor, os versos de 4 a 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã.
Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Reparem, queridos, que no verso 4, o salmista faz menção de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O intrigante aqui é que em Jerusalém, a cidade de Deus aqui mencionada, não havia qualquer rio. A cidade de Jerusalém não era cortada por nenhum rio e nem mesmo circundada por qualquer rio. A questão que disso surge é: estaria o salmista inspirado, equivocado em sua afirmação? Estaria o salmista inspirado, equivocado ao afirmar que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo? É evidente que não. É óbvio que não. Ele usa aqui uma figura de linguagem, queridos irmãos, num claro contraste com o caos apresentado nos versos anteriores. Ele faz aqui um contraste entre a fúria do mar revolto que engole os montes, que elimina os montes, que, como eu já disse, era um sinal de estabilidade para o povo judeu. Na estrofe anterior ele fala da terra tremendo, ele fala dos montes sendo abalados e lançados no mar revolto e furioso. Mas aqui, em contraste com tudo isso, ele apresenta um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. É possível, queridos irmãos, que o salmista aqui tivesse em mente o aqueduto feito pelo rei Ezequias, que cavou entre as rochas e por entre os montes um canal que trazia as águas de uma fonte próxima de Jerusalém, trazendo aquelas águas para dentro de Jerusalém, águas calmas, águas tranquilas, e essas águas cortavam toda a cidade, provendo para Jerusalém como que um rio que esta cidade não tinha. É possível que o salmista tivesse isso em mente quando diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ou seja, o salmista estava usando uma figura de linguagem para contrastar a tranquilidade dessas águas que passavam pelo canal feito por Ezequias com o mar revolto da estrofe anterior. E essas águas, queridos, eram de extremo valor para Israel, eram de extremo valor para o povo de Judá e para Jerusalém. Basta lembrarmos que naquela época a água era um bem extremamente precioso, tanto quanto é hoje, sobretudo em épocas de guerra, porque na época de guerras os exércitos inimigos desviavam o curso dos rios para que as cidades que estavam sendo atacadas não tivessem a provisão de água. E como ninguém podia entrar nem sair da cidade, eles não tinham nem provisão de água, nem de comida, nem de qualquer coisa. Até que chegava um ponto em que eles tinham que obrigatoriamente se render e entregar-se nas mãos dos seus inimigos. Mas, ao contrário disso, Jerusalém descansa no fato de que há um rio, há um canal por onde as águas passam e que suprem as necessidades da cidade, que impedem que o povo ali morra de sede, que impedem que o povo ali passe por necessidade e sofrimento.
vindo a cair nas mãos dos seus invasores. Assim, em contraste com toda a turbulência apresentada na estrofe anterior, a tranquilidade das águas que corriam por meio deste aqueduto, escavado nas rochas de um monte, trazia alegria para o povo de Deus que estava em Jerusalém, onde ficava o templo, o santuário das moradas do Altíssimo. Ainda que saiba que Deus é transcendente, e é tão grandioso que mesmo o universo é incapaz de contê-lo, ainda assim, a compreensão do salmista, queridos, é que Deus habita no templo de Jerusalém. E é exatamente por ele estar ali que a cidade não será abalada. E o termo hebraico aqui traduzido como abalada também pode ser traduzido como destruída. Jerusalém foi abalada por diversas vezes. Quando Antíoco Epifânio cercou a cidade de Jerusalém e a invadiu com seus exércitos, Antíoco Epifânio entrou no templo do Senhor e sacrificou uma porca ali e espalhou as suas fezes por todas as paredes do templo, profanando assim o templo do Senhor. Mais tarde, o templo é reconstruído. Mas no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito invade com seus exércitos Jerusalém e invade o templo. E então tocam fogo, incendeiam o templo do Senhor, e este é mais uma vez profanado. O templo é destruído. De forma, queridos irmãos, que Jerusalém foi abalada, mas o seu povo não foi destruído. As estruturas físicas podem ter sido abaladas e destruídas, mas o povo do Senhor que habitava na cidade, este não foi destruído. Este povo subsiste até hoje. Queridos irmãos, o salmista entendia que o fato de Deus habitar entre o seu povo era a garantia de que este jamais seria abalado, jamais seria destruído, jamais seria eliminado da face da terra. O salmista está confiante de que Deus a ajudará desde antemanhã. Talvez aqui o salmista tivesse em mente o fato de que, da noite para o dia, 185 mil soldados treinados, prontos para invadir Jerusalém, morreram subitamente, sem nenhuma explicação, sem que o povo de Deus precisasse levantar as suas armas de guerra e batalhar contra aqueles soldados. Subitamente, 185 mil homens morreram da noite para o dia. E talvez quando o salmista diz aqui que Deus a ajudará desde antemanhã, no verso 5, ele tenha isso em mente. O fato que já na madrugada Deus agiu em favor do seu povo, ajudando o seu povo, protegendo o seu povo, livrando o seu povo das mãos dos seus inimigos. Seja como for, queridos, o fato é que a presença constante de Deus no meio do seu povo é a garantia de sua segurança e estabilidade. O que nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 21, onde ele promete que Deus estabelecerá o seu tabernáculo entre os homens, onde ele promete que o próprio Deus viria a habitar entre nós. Ele haveria de tabernacular conosco, estabelecer a sua morada entre os homens, de forma definitiva, de forma completa. E nos diz o texto sagrado de Apocalipse 21, que o próprio Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: esse Deus todo-poderoso, esse Deus trino, esse Deus glorioso, esse Deus santo, esse Deus vivo, que vai habitar entre vocês, Ele vai enxugar as lágrimas dos seus olhos, Ele vai consolá-los, Ele vai confortá-los, Ele vai protegê-los, Ele vai livrá-los, e nem mesmo a morte poderá ameaçar vocês mais. Sim, queridos irmãos, ainda que as nações esbravejem, façam grande alvoroço e os reinos deste mundo se abalem, como diz o verso 6, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quando Deus fala, queridos irmãos, os inimigos caem por terra. Quando Deus fala, queridos irmãos, as lutas, as dificuldades, as intempéries do mar da vida cessam. Quando Deus ordena, tudo se acalma. Isso nos faz lembrar quando Jesus estava no barco com os seus discípulos e ele dormia tranquilamente. E os seus discípulos ali apavorados, desesperados, diante da tempestade que os atacava, que os açoitava. Eles acordam o Senhor Jesus e diz: Mestre, não se te dá que morramos, o Senhor não se importa que nós percamos a nossa vida aqui. E o Senhor Jesus Cristo então se levanta, repreende a fúria do mar, fala até aos ventos, e tudo se acalma. Tudo tranquiliza, tudo para, e nos diz o texto sagrado que então se faz grande bonança. Quando o Senhor fala, não há luta, não há dor, não há dificuldade, não há sofrimento, não há inimigo que se mantenha de pé diante dele. Quando Deus fala, as coisas acontecem, a terra se dissolve, a terra se desmancha na sua presença, tudo para diante dele, tudo se aquieta. Destaque, queridos irmãos, o salmista encerra essa estrofe reafirmando o fato de que Deus está no meio do seu povo e que Ele é a sua segurança. Diz ele no verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uma gloriosa declaração que ecoa na voz do Senhor Jesus Cristo, quando ao dar instruções aos seus discípulos, ou depois de dar instruções aos seus discípulos, Ele os conforta e os anima e os encoraja, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, eu estarei com vocês, eu estarei guardando vocês, protegendo vocês, eu estarei encorajando vocês, até que tudo se acabe, até que tudo termine, eu estarei sempre do seu lado e entre vocês. Depois de mostrar então que Deus é a segurança e proteção do seu povo, de modo que eles nada precisam temer, que Ele habita entre os seus e por essa razão eles estão seguros e estáveis, o salmista agora mostra na terceira estrofe que o próprio Deus é quem determina o fim da guerra e a consequente paz entre os povos. Veja os versos de 8 a 11. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui o salmista conclama o povo a ver as grandes obras de Deus e a forma como Ele põe fim aos intentos malignos e conflituosos dos homens. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, diz o salmista no verso 8. Mas aqui assolações ele faz referência aqui, queridos irmãos,
A que assolações ele se refere? A resposta disso está no verso de número 9, quando ele diz: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Em outras palavras, o salmista está afirmando que o Deus pactual é quem elimina os meios pelos quais a guerra acontece, e dessa forma ele põe fim a ela. Ele está afirmando que esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que fez um pacto com o seu povo, que fez uma aliança com os seus, ele é quem elimina as armas de guerra levantadas contra os seus filhos, contra a sua igreja, contra o seu povo. É interessante que o salmista faz questão de mencionar o nome pelo qual Deus é conhecido por seu povo aqui. O nome que faz referência ao pacto que firmou com Abraão, Isaque e Jacó. O nome que faz referência ao fato de que ele é um Deus pessoal, que se envolve com as suas criaturas e delas cuida com amor incomparável, com amor inquestionável, com amor imensurável. E esse Deus pactual, queridos irmãos, domina sobre todos os exércitos da terra e dos céus. Ele é quem domina sobre tudo e sobre todos, e nada fica fora do escopo de sua soberania. Coisa alguma refoge ao seu poder e autoridade, sendo justamente no exercício dessa autoridade e poder que ele elimina todas as armas de guerra levantadas contra o seu povo, a fim de livrá-los e protegê-los. Isso fica evidente quando no verso 10, o salmista reproduz a onipotente voz de Deus, quando em sua majestade, poder e glória declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui temos uma dupla aplicação do vocábulo hebraico traduzido como aquietai-vos. Se por um lado ele é aplicado ao povo de Deus no sentido de que esse deve descansar na soberania daquele que põe fim à guerra, que destrói as armas de guerra, destruindo o poder bélico do inimigo. Por outro, a voz desse Deus, a ordem desse Deus de aquietar-se é dada aos arrogantes inimigos de Israel, aos arrogantes inimigos do seu povo, determinando que eles deixem de lado seus planos malignos de guerra, que retrocedam em seus intentos malignos e que não mais avancem contra o seu povo. Mas não apenas isso. O imperativo divino aqui é que eles devem saber que Ele é Deus. Ele então diz: sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aqui é um contraste muito claro entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses das nações que nada puderam fazer para protegê-las dos seus inimigos. E por que nada puderam fazer? Porque não passavam da vã imaginação dos homens, de maneira diametralmente oposta. O Deus de Israel é verdadeiro. Assim, os inimigos do seu povo deveriam não apenas retroceder, mas igualmente reconhecer a sua soberania sobre as nações da terra. Destaque, o salmista irrompe em uma maravilhosa declaração doxológica, afirmando mais uma vez, convicta e enfaticamente no verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Caminhando para o fim, queridos, e frente às verdades deste maravilhoso salmo, algumas lições precisam ser ressaltadas para a nossa edificação. Em primeiro lugar,
Em meio às tribulações e reveses da vida, devemos nos lembrar que Deus não muda e que, da mesma forma como protegeu e guardou o seu povo no passado, Ele pode fazê-lo agora. Portanto, não precisamos temer diante das intempéries do mar da vida, diante das ameaças dos nossos inimigos, diante daqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, diante daqueles que se levantam para destruir as nossas vidas. Em segundo lugar, no Antigo Testamento, Deus habitava entre seu povo, mediante a Arca da Aliança e o Templo de Jerusalém. E a sua presença entre eles foi a razão de não serem destruídos, foi a razão de serem preservados e salvos. Mas agora, queridos irmãos, Deus habita em nós, a igreja do seu Filho amado Jesus Cristo. E um povo comprado com o seu precioso sangue. E na sua presença, e a sua presença em nós, garante que mesmo que sejamos açoitados pelos vendavais da tribulação, nós não seremos abalados, não seremos destruídos pelos inimigos da nossa alma. Seremos protegidos e guardados em Deus, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em terceiro lugar, devemos nos lembrar da afirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando declarou que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja. E por que não prevalecerão? Porque o Senhor Deus está no meio dela, é Ele o seu guardião e protetor. Por isso as portas do inferno, os inimigos da igreja não poderão destruí-la, não poderão ter vitória sobre ela, não alcançarão os seus intentos malignos. Em quarto e último lugar, Deus é aquele que põe fim à guerra. Hoje, queridos, somos a igreja militante, a igreja que enfrenta batalhas e lutas constantes contra o pecado e o mal. Mas chegará o dia em que seremos a igreja triunfante, o povo que pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, venceu todos os seus inimigos, inclusive a morte. Ou seja, nossa garantia, nossa vitória é garantida. E isso porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A Ele, pois, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém.